Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Mais uma vez, bom dia. E nós então estamos vendo o capítulo 17, que fala sobre sede perfeitos. Nesse capítulo nós vamos ver também falando sobre o homem de bem. E esse texto, foi trazido em 1863 pelo cardeal Morlot, ele que havia desencarnado em 1962. Portanto, um ano depois do desencarne dele, ele já estava trazendo mensagens falando sobre a virtude. E ele cita dois nomes aí, que é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele é o mentor espiritual de professor Eurípides Barçanufo. E a obra caritativa dele, os vicentinos, que sempre realizaram um grande trabalho de caridade, ele instiga, ele fomenta, ele motiva as irmãs, as freiras, as moças daquela época a também se tornarem irmãs de caridade. Então ele realiza um grande trabalho. Ele realiza esse trabalho num período de grande aflição para a França, porque foi exatamente, ele era confessor da rainha Margot. A rainha Margot é filha da Catarina de Médici, aquela da noite de Bartolomeu, que aconteceram todas aquelas insanidades, que milhares e milhares de pessoas foram mortas. E o rio Sena, dizem os historiadores, se transformou em um rio de sangue. O coração de Vicente de Paulo está em um relicário, em uma capela na cidade de Paris, que se chama Capela da Medalha Milagrosa. Ele aparece para uma freira e motiva essa freira. Foi um período de grande dificuldade para a França, com muitas pestes, muitas mortes, muitas guerras, que a gente vê hoje a Europa muito organizada. A gente não imagina o tanto que eles sofreram para chegar a esse ponto. Então, esse coração está nessa igreja da Medalha Milagrosa em Paris. E, na sequência, ele vai falar também sobre uma outra personalidade, que é o cura d'Ars, que foi um padre que era considerado muito ignorante no sentido da literalidade, muito analfabeto, que não podia se tornar padre. No entanto, ele se torna padre e se torna o padre que é considerado o patrono dos párocos, quer dizer, dos padres, porque a confissão, e ele às vezes fazia confissões coletivas a grande quantidade de pessoas que se aproximavam da igreja querendo falar com ele. Então, as citações que ele traz são dessas duas, o texto, são desses dois nomes que realmente eram pessoas muito virtuosas. E a virtude, nós falamos na segunda-feira, na conceituação do léxico, do dicionário, é a disposição firme e constante para a prática do bem. Então, você tem que estar disposto, você tem que estar perseverante para realizar essa prática do bem. Todos nós estamos aqui hoje com o propósito de realizar esse trabalho da prática do bem, de prepararmos sopa, de atendimentos. Hoje estamos sem eles por conta da preparação dos potinhos, mas estamos tendo atendimento lá no Alvorada. Vamos ter o trabalho mediúnico à tarde lá na chácara. E todos que vieram, acordaram cedo, de longe, vieram para essa prática do bem. Há necessidade que a gente observe os nossos pensamentos, a nossa ligação, as nossas energias com relação a toda atividade que realizamos. Em especial com relação à atividade que diz diretamente ao amor, que é o trabalho da preparação dos potinhos. Nós fomos buscar nesse livro do Hermínio Miranda, que se chama Memória Cósmica. O Hermínio Miranda, ele tem muitas obras e muitas delas com o selo da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Portanto, é um autor muito recomendado, reconhecido e de grande responsabilidade com relação à própria doutrina espírita. Nesse livro, que se chama, aliás, nós queremos ressaltar um livro dele que todos os médiuns, todos os trabalhadores de casa espírita, e como nós estamos falando para uma assembleia de trabalhadores de casa espírita, é o Diálogo com as Sombras.
É um livro que todos os espíritas devem ler e estudar. Nesse livro, Diálogo com as Sombras, ele vai nos contar como as entidades equivocadas, as falanges equivocadas, nas palavras dele, as falanges da sombra, são organizadas. Daí a nossa vigilância no sentido de nos organizarmos também para não sermos pegos de surpresa, de afogadilho com relação às entidades das sombras. Esse, então, o livro que estamos fazendo reverência chama-se Diálogo com as Sombras. Nesse outro livro aqui, Memória Cósmica, é um livro muito interessante porque ele parte de um aspecto científico. Ele começa analisando outras obras que vão falar essas obras, nas palavras da doutrina espírita, é a psicometria. O que é a psicometria? É aquela mediunidade, e em determinado momento ele vai discorrer também sobre o animismo, mas aí não é o caso nosso de entrarmos nesses detalhes. Vamos ficar na psicometria como mediunidade. Aquela mediunidade que eu olho para este livro e sei o que está escrito nele. É aquela mediunidade que eu olho para um determinado objeto e sei qual a energia que emana deste objeto. Por exemplo, nós já falamos algumas vezes numa história que um casal procurou o Chico, dizendo das grandes dificuldades pelas quais eles estavam passando. E o Chico diz a eles assim: tal dia, em tal horário, em tal mês, em tal ano, ele relata a época, horário não, o dia e o mês. Essas dificuldades passarão a deixar de existir na sua família. Eles ficaram muito exultantes, ficaram muito felizes, porque imagina uma dificuldade enorme, tem até um dia que a dificuldade vai deixar de existir. E foram para casa ansiosos, aguardando essa data. No dia aprazado, prepararam a casa, arrumaram tudo, esperaram o dia inteiro e não aconteceu nada. Não apareceu ninguém lá falando que estava levando uma fortuna, nenhum parente rico tinha morrido, não ganharam na loteria, não aconteceu nada. Ficaram muito tristes, muito decepcionados. E à noite sentaram à porta da casa, como usava antigamente, e ficaram aguardando, porque de repente podia ser de noite que ia chegar alguma coisa diferente. Também não chegou nada. Ficaram lá até por 9, 10 horas. Quando eles entraram, eles perceberam que a casa estava remexida. Havia entrado alguém pela cerca do fundo, porque as casas tinham cerca. Entrado alguém, remexido na casa, e subtraíram um anel de grande valor, um brilhante de grande valor. A família ficou muito triste, decepcionada, porque era o único patrimônio que eles tinham, era aquele anel. E aí eles falaram assim: gente, vai tomar uma satisfação, porque afinal de contas você falou que esse dia resolveu o problema e complicou. E aí foram lá e o Chico disse: as energias do anel eram energias deletérias. A partir de agora, tirou o anel da casa, o problema está solucionado. E outros fatos também relacionados também a essa mesma mediunidade, com relação ao próprio Chico, que a gente, se estudar um pouquinho da biografia dele, a gente acha, não vamos relatar para uma questão de tempo. E esse livro, então, o Hermínio começa a estudar as questões da psicometria. Era uma, vamos dizer, médium, embora lá seja uma ciência, que ela olhava as pedras, embora embrulhadas, fragmentos de pedras, ela sabia que pedra que era, de que período. Era um trabalho de geologia que era realizado. Período, de quem pertenceu, como é que foi que chegou aquela pedra, aquela condição, e ela ia descrevendo com grande precisão. Num determinado momento, eles encontraram um resquício de azulejo numa cidade próxima a Roma, uma ruína, 20 e tantos quilômetros de distância de Roma. Levaram para ela o pedaço de azulejo. E ela começa a descrever o ambiente daquele azulejo.
era uma casa com tantos cômodos, assim, numa colina, quem morava, quantos empregados. Eles ficaram muito impressionados com aquilo. E continuam a pesquisa, e a pesquisa conclui que aquele azulejo era da casa do orador Cícero. A turma do direito sabe a importância do Cícero na história do direito romano, na história da própria Roma. Era um resquício de um azulejo da casa do orador Cícero. Ela pega um fragmento de um tecido e ela diz assim: esse tecido é da bandeira de tal estado, e nesse momento aconteceu isso, e ela vai relatando, inclusive, o sentimento das pessoas com relação àquele momento daquela bandeira. Como era um elemento político, a gente fica imaginando que muitas coisas não foram muito legais ali com relação àquele fragmento daquela bandeira. E num determinado momento, ele vai dizer assim, ele copiando o trabalho dessa geóloga, ele diz assim: em resposta à questão número 11, a senhora Denton declara sua impressão de mal-estar na presença de objetos e documentos recolhidos a museus públicos e particulares. Tem companheiros nossos espíritas com muita sensibilidade, eles não entram em museu, mas nem por decreto, não entram mesmo. E aí continua agora ele copiando essa senhora. O ar desses museus é carregado de desagradáveis eflúvios provenientes de seus silenciosos anfitriões, que infalivelmente repetem as histórias por eles vividas no passado. Objetos ali depositados, tais como vestimentas, coroas, espadas, manuscritos, móveis e coisas desse tipo, trazem gravados para sempre em si mesmos sua própria história pessoal, que pode ser recuperada pelos psicômetras. Tem título sugestivo, aí ele vai dizer o título do trabalho que é realizado. Mas o que a gente quer ressaltar é a energia que é impregnada nesses locais. Então, tudo é impregnado de energia. A nossa casa tem energia, os locais por onde andamos, as pessoas têm energia. Por isso é que muitas vezes a gente encontra com a pessoa e fala assim: nossa, até arrepiei, meu santo não combinou com o dela. Quer dizer, a energia é incompatível mesmo. Chegamos em determinados lugares e ficamos loucos para ir embora. Nossa, eu quero sair daqui. Quer dizer, a energia é incompatível. Camas, travesseiros, roupas de cama, embora lavados, tudo aquilo ali tem energia. Contamos há pouco tempo que chegamos numa regional e muitos desceram dos ônibus com seus travesseiros e achamos muito interessante aquilo ali. Perguntamos: por que está todo mundo com seu travesseiro? Aí eles nos disseram o seguinte: tem líderes do movimento espírita de grande destaque que viajam muito pela Europa, Ásia e pelo mundo todo, e eles levam nas viagens internacionais seus travesseiros, porque travesseiro é alguma coisa assim que retém muita energia. Se nós temos essa afirmação científica com relação e doutrinária com relação à energia, da importância do nosso cuidado com relação ao trabalho da pomada. A gente não sabe a quem, como e onde esses potinhos irão adentrar. Mas nós podemos ter certeza, e passamos a afirmação, de um fato ocorrido com relação a Francisco Cândido Xavier. Era um senhor cuja esposa estava com uma dor de cabeça que não curava e passando muito mal, e não sabiam mais o que fazer. Encontraram com alguém na rua e essa pessoa disse assim, relatou o fato, o marido relatou o fato do mal-estar que a mulher estava sentindo, e ele disse assim: você já tentou a pomada Vovô Pedro? E a pomada Vovô Pedro não é milagrosa, ela tem a energia, o magnetismo trazido pelo Vovô Pedro, que no caso é o Mesmer. E a pessoa disse assim: mas nós nem somos espíritas, minha esposa é até evangélica.
não tem importância. Leva um potinho de pomada, põe lá no criado do seu quarto e de repente pode ser que melhore. Ele levou o potinho de pomada, colocou lá no criado e no outro dia a senhora amanheceu sem a dor de cabeça. E eles foram perguntar ao Chico por que tinha acontecido isso. Ela não usou a pomada, ela era até evangélica. E o Chico, na psicometria dele, disse assim: o pai dessa senhora desencarnou há tanto tempo e desencarnou com um acidente vascular cerebral, um AVC, com muita dor de cabeça. Ele estava no quarto dela, daí irradiava a dor de cabeça para essa senhora. Do momento que se colocou o potinho de pomada lá, as irradiações, as energias o atingiram, as energias de amor, de socorro, o atingiram. E daí então ele foi socorrido, encaminhado aos locais de refazimento do plano espiritual e, por consequência, a dor dessa senhora passou, porque ela não tinha, ela estava sendo irradiada para uma dor de cabeça. Então, nós temos essas certezas e essas informações, daí o nosso cuidado com tudo que fazemos, em especial cuidado com relação ao trabalho da doutrina espírita, mais especificamente ao trabalho da pomada Vovô Pedro. As águas fluidificadas contêm energias. Quem quiser saber mais sobre isso, leia também André Luiz, especificamente Nosso Lar, quando ele vai falar do Bosque das Águas. Que Jesus nos abençoe e muita paz.